Olá, que bom te ter por aqui. Sou a Luciana Martins Honório, neuropsicóloga, e hoje nós iremos falar sobre o tratamento para o TDAH e alguns pontos importantes sobre esse tratamento. Mas antes de entrar no conteúdo desse vídeo, eu vou pedir para que você curta esse vídeo, compartilhe com mais pessoas e se inscreva no canal. Vamos lá! Atualmente, as abordagens para o TDAH incluem opções farmacológicas, em casos específicos, terapia comportamental, abordagens combinadas entre elas. Todas essas terapias são fundamentais no manejo do paciente. Por meio delas é possível o desenvolvimento de habilidades adaptativas específicas que ajudem no quadro. A família tem um papel fundamental, um papel importante, contribuindo na organização da rotina do paciente, agenda com horários bem definidos, orientações claras e curtas, armários organizados e separados por cores, com cada objeto no seu lugar. Se possível, aderir à organização em casa com etiquetas para cada coisa. A porta tem que ser identificada, o porta-chaves, a entrada, um local específico para guardar os objetos. Enquanto na escola, os professores, educadores devem perceber a necessidade e trazer essa criança, esse adolescente para bem próximo à mesa. Quando perceber que a pessoa está agitada, coloca um som ambiente, fala tranquilamente. Outra coisa extremamente importante, que é uma indicação, é a prática de esportes. Assim, a melhora da concentração, funcionamento acadêmico e profissional também em pacientes, que repercute aí a questão do TDAH, vem trazendo uma questão muito positiva para a autoestima. As estratégias de enfrentamento para lidar com os desafios diários minimizam os impactos negativos do TDAH de uma maneira geral. A terapia comportamental, a TCC, é um importante tratamento para o TDAH. A terapia comportamental é uma estratégia excelente, uma abordagem com o paciente que apresenta TDAH. Nela é realizada uma avaliação bem abrangente, envolvendo sintomas e comportamentos problemáticos no contexto em que ocorrem. É muito importante também que nesse processo a família esteja envolvida, transmitindo informações importantes, participando da terapia, para o cuidado principalmente quando ainda é criança. O objetivo é que o profissional que trabalhe metas realistas e alcançáveis com essa criança ou esse adolescente, elas geralmente estão relacionadas aí, essas metas, nas melhorias específicas, considerando os principais desafios do paciente. Assim, o gerenciamento de tempo, aumento da concentração, a redução da impulsividade pode ser o foco dessas metas. Nós temos que traçar metas com foco. O reforço positivo incentiva com comportamentos desejados. Assim, o terapeuta trabalha em conjunto com o paciente para identificar recompensas apropriadas e motivadoras, como elogios, pontos e privilégios. Outras formas de reconhecimento também, em todo o tratamento aí, deve ser sincronizado com a família, a escola e o set terapêutico. Então, a família do paciente deve estar muito sincronizado aí com aquilo que está sendo trabalhado no set terapêutico. E também lá em casa, vamos supor, lá no set terapêutico foi estabelecido alguma atividade, alguma orientação, os pais, os responsáveis têm que cumprir lá em casa também. Lá na escola, o professor, o educador que está com aquela criança tem que entender que a necessidade daquela criança que apresenta um quadro aí do TDAH possa ser com hiperatividade ou predominância de desatenção. Ele tem que fazer essa junção do que é tratado no set terapêutico com a família e com a escola. Não existe a possibilidade de desvincular o tratamento. Vamos supor, eu vou lá para a escola e avalio essa criança, analiso o contexto dela, faço uma avaliação da condição dessa criança
e logo estabeleço, a partir da avaliação diagnóstica, estabeleço um tratamento. Aí, quando fecha a avaliação diagnóstica, dados-se os encaminhamentos para o tratamento dessa criança. Posterior a essa avaliação diagnóstica, fez-se os encaminhamentos, às vezes aí para uma equipe multidisciplinar ou para profissionais distintos, manda-se para a escola as orientações também sobre o processo de acompanhamento e de tratamento daquela criança. A escola tem que ter aquela sintonia com o psicólogo ou até mesmo aí um médico que esteja acompanhando aquela criança, juntamente com a família. Ali é estabelecido metas, traçado objetivos, estabelecido metas para alcançar o melhor tratamento para aquela criança. Voltando aí na questão de dentro da sala de aula, é muito comum eu ouvir professores, educadores falando, o meu aluno não aprende, ele é hiperativo. Até uma frase assim meio arcaica, uma frase que não tem fundamentação, como não aprender, sendo que a capacidade dele existe na aprendizagem. O que não acontece é que ele aprende igual os demais alunos, mas ele vai aprender dentro das suas possibilidades, dentro do seu tempo. É extremamente importante o professor, o educador, ter essa visão. Porque o aluno está ali na sala de aula, é fundamental que traga ele para a próxima mesa do professor. Se ele tem predominância desatenta, o professor sempre vai chamar a atenção daquele aluno para a realidade. Está passando um conteúdo, está fazendo uma explicação, sempre busca aquele aluno para que ele se interaja com aquilo que está acontecendo. Porque na predominância desatenta, a mente está divagando em alguns momentos. Então, quando você busca, você chama a atenção daquela criança, você pontua para ele o que está acontecendo de tempo em tempo, a mente volta a focar novamente. Outra questão é com a criança aí hiperativa. Aquela criança que é hiperativa, você tem que buscá-la para preencher o tempo dela com atividades, mas não é qualquer atividade. São atividades que vai contribuir com o conteúdo, porque geralmente a criança que apresenta aí uma hiperatividade, ela termina muito rápido as atividades e vai fazer coisas ali dentro da sala de aula, por isso muitas vezes é confundida, uma criança sem respeito, sem educação, que está o tempo inteiro agitado, o tempo inteiro termina as atividades, está ali mexendo com o colega, está atrapalhando dentro da sala de aula, mas não. Essa criança ou esse adolescente, ele demanda ali uma atividade com ritmo mais robusto. Terminou aquilo que ele está fazendo, prepara outra atividade, coloca essa criança com alguma atividade extra para auxiliar o professor, para auxiliar um colega. Às vezes ele não vai ter muita paciência, mas na questão dele se sentir importante, ele já vai valorizar aquilo que está acontecendo. Às vezes o foco, procura observar quais são as aptidões que aquela criança apresenta, o que ele gosta de fazer e estabeleça aí uma atividade talvez extra para ele, e mesmo dentro das atividades desenvolvidas, se ele acabou, vai lá e acrescenta mais alguma coisa. É fundamental que ele se sinta também acolhido, valorizado, tá? Aí em casa, não existe, não tem como desvincularmos a condição dessa criança, desse adolescente, da organização de casa, como eu já citei no início do vídeo. Essa questão de organização para a desatenção é fundamental. Começando da entrada de casa, a organização dos sapatos, chegou da rua, tira o sapato, coloca naquele lugar, ter um lugar para colocar o sapato, coloca a chave num porta-chave na entrada de casa. Marca, faça agenda com horários destacados, coloridos, isso inclusive essa orientação para quem também faz rotina de estudo, que tem déficit de atenção. Faz uma agenda com horários coloridos para que você associe, o teu cérebro associe não somente a data, mas também a cor. E aí a pessoa que apresenta essa condição de desatenção, ela vai conseguir associar.
A questão dos armários separados por cores, que eu já falei. Ah, mas o que isso tem a ver? Porque a partir do momento que o seu cérebro vê que aquilo está em organização e também está por cor, o seu cérebro tem mais facilidade de fixação. Onde eu deixei tal coisa? Está na fileira tal, na cor tal, então o seu cérebro fica muito direcionado. Ele já vai numa assertividade buscar. Colocar agenda, alarmes, sempre estar buscando com aquela criança, estar pontuando para aquela criança, para aquele adolescente e até mesmo os adultos, quando se faz necessário, pontuar também para os adultos sobre a agenda, horários, organização, sempre colocar ali toda aquela funcionalidade do ambiente que ele convive para que ele não se perca, porque é de fato muito até constrangedor para a pessoa que, vamos supor, está no trabalho. Eu atendo pessoas, gestores de empresa, pessoas que estão aí dentro de ambiente de trabalho, que às vezes se perde ali na sua organização e não consegue manter uma agenda favorável e muitas vezes perde o emprego. Fundamental que se estabeleça fora agenda, estabeleça organização, estabeleça também uma alimentação cuidada, se possível equilibrada e trabalhada com um profissional, um nutricionista. É fundamental isso, porque aí você vai ver quais os alimentos que te deixam muito agitado, quais os alimentos que vai contribuir para a hiperatividade que você tem que evitar. Você vai ver quais os alimentos que contribuem também para a questão da desatenção, que vai te deixar muito desligado. Você tem que sempre ter em mente que o seu corpo está numa funcionalidade e o seu cérebro comanda toda essa funcionalidade. E dependendo do que você coloca no seu organismo, vai afetar diretamente o teu processo do cérebro. Então, estabelecer que o alimento é um combustível para o nosso corpo, para o nosso cérebro, é extremamente importante na questão do TDAH, aí tanto predominância hiperativa como predominância de desatenção, tá? Ou combinado entre elas, que é desatenção e hiperatividade, certo? Então é fundamental pensar que a sua alimentação também está vinculada nesse quadro aí nas questões alimentares. Outra questão também que deve ser colocada na questão aí da pessoa que apresenta o TDAH. Ah, mas eu sou só desatenta. É importante, fundamental você praticar um exercício físico ou colocar aí na sua agenda jogos. Vou trazer um jogo aqui que trabalha muito a questão da memória, da atenção, que é o xadrez. O xadrez trabalha muito a memória, muita atenção. Você que é hiperativo, ou que tem um filho, ou que é professor, orientar para que faça um esporte, no caso da hiperatividade, esportes que trabalhem essa agitação, que trabalhem a concentração, buscar esportes que consiga dar esse fôlego para a hiperatividade também e também para a desatenção. Outra questão aí, além do esporte, você fazer caminhadas, exercícios físicos, colocar aí na sua agenda. E isso às vezes é gradativamente, você tem que ir inserindo gradativamente. Ah, não é chegar e falar, olha, eu vou fazer tudo e ter um efeito bexiga, que daqui a um pouco não faz nada. Tá? É fundamental você ter essa noção que se você vai fazer alguma coisa, você tem que ter uma proposta, você tem que ter uma construção, você tem que estabelecer uma agenda e ser contínuo naquilo. Diariamente você tem que revisitar as suas coisas. Lá dentro do contexto escolar, quando o professor vai aplicar uma atividade para esse aluno, o professor tem que ter noção que esse aluno demanda uma visão diferente para a questão da aprendizagem. Isso se entra aí num processo de inclusão. Porque como que você vai fazer uma inclusão de uma criança que você recebeu e apresenta o TDAH? Você vai pensar que ele não tem aquela atenção para pegar um texto de 2, 3 páginas e fazer uma leitura, ou um texto que seja de uma página só. Você vai fragmentar
aquele texto e você vai ofertar para aquela criança que tem desatenção em doses, digamos aí, homeopáticas. Ele vai fazer a leitura daquele texto em doses homeopáticas. Você vai trabalhar o conteúdo, mas você vai trabalhar de forma diferente. Você vai aplicar para aquela criança de forma diferente. Você vai possibilitar que ela faça a leitura, estabelecer o uso de marcadores, fazer marcação, grifos naquele texto para que o cérebro lembre. Aquele cérebro ele vai estar conectado com aqueles grifos. Fazer uso mesmo aí de réguas, marcadores para fazer a leitura. Eu agradeço a atenção de cada um de vocês. Espero que vocês indiquem esse vídeo para mais pessoas. E nós estaremos aqui sempre falando de conteúdo de saúde mental. Grande abraço e até a próxima!